Notícia importante e muito preocupante. Davi Alcolumbre e Hugo Mota declaram guerra ao governo Lula. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que rompeu relação com o governo Lula após racha com o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo na casa. Abre aspas para o Alcolumbre. Não existe mais relação institucional ou pessoal entre mim e ele, e é definitivo. O rompimento ocorreu após a discussão direta entre os dois, quando Alcolumbre chegou a pedir que o petista não lhe dirigisse mais a palavra. E tudo isso porque o Alcolumbre não se conforma do Lula não ter indicado o Rodrigo Pacheco a vaga de ministro no STF. Aí, como forma de vingança, ele vai pautar uma pauta bomba fiscal, no qual concederá um regime especial de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e combate à endemia, para fazer com que o governo estoure o teto da meta e fique impedido de ampliar os investimentos para o ano que vem. E além de tudo isso, ele ainda prometeu a aliados que irá trabalhar nos bastidores contra a aprovação no Senado do nome do Jorge Messias para a vaga do Supremo. Aí você pode me perguntar, mas Flávio, que diabos aconteceu com Davi Alcolumbre, que desde o início do governo Lula sempre foi um aliado e agora começou essa guerra contra o presidente? A resposta está aqui. O chefe da Amapá Previdência, a Amprev, o Jocildo Lemos, que foi indicado pelo Alcolumbre para a chefia dessa Previdência dos servidores do Amapá, ele ignorou os alertas do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, que autorizou o investimento de 10 milhões em letras financeiras sem garantia do Banco Master. Compreendeu aí que um aliado do Davi Alcolumbre, desrespeitando as orientações do Tribunal de Contas e do Ministério Público, deu dinheiro de graça nas mãos aqui, ó, do dono do Banco Master. E a queixa do Alcolumbre com o governo Lula é que, além de ele não indicar o Rodrigo Pacheco para proteger o Alcolumbre lá no STF, ainda permitiu que a PF chegasse até o aliado dele, que pode muito bem ter investido esse dinheiro, ou melhor, dado esse dinheiro ao Banco Master, seguindo a orientação do próprio Alcolumbre. Isso só mostra uma coisa, que o presidente Lula não tem o rabo preso com ninguém e permite que a PF tenha a sua autonomia legal de chegar até em aliados de aliado seu. Agora, essa atitude do Davi Alcolumbre só nos dá motivos para a gente desconfiar de que, de fato, ele deve ter um rabo preso. Ele deve ter culpa em alguma coisa, para ele estar simplesmente agindo dessa maneira para poder tentar retaliar o governo Lula por conta dessa mega operação da PF no Banco Master. E uma coisa muito boa que o Lula aprendeu nesses 580 dias que ele ficou preso lá na sede da PF de Curitiba: não vai mais arriscar a própria pele dele fazendo vista grossa para aliados que cometem coisas erradas. E depois que o texto do DERIT foi aprovado na Câmara dos Deputados, o presidente Lula se manifestou contrário a essa aprovação e o Hugo Mota não gostou nada do que o Lula disse. Lula falou o seguinte: o projeto aprovado na Câmara alterou pontos centrais do PL antifacção que o nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. Essa doeu no Hugo Mota. O Hugo Mota se manifestou publicamente e disse que o governo Lula, que o Lula optou pelo caminho errado e que ele está criando falsas narrativas. Abre aspas para o Hugo Mota: não se pode desinformar a população que é alvo diariamente do crime com inverdades. É muito grave que se tente distorcer os efeitos de um marco legal do combate ao crime. Não vamos enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas. E que o governo deixou de se somar ao esforço de união para enfrentar o crime. Aqui criticando o fato do governo Lula ter orientado seus políticos, seus deputados, a não votarem favorável a esse texto do DERIT, que alterou completamente o texto original do governo. Agora, o que é mais interessante nisso tudo é que o Hugo Mota chama de falsas narrativas a verdade que o governo Lula falou, quanto que falsas narrativas está no próprio Hugo Mota, no DERIT e todos os políticos bolsonaristas que aprovaram esse texto, porque esse texto, mesmo ele tendo sido aparado e ter chegado na sexta versão, ele ainda favorece o crime, porque ele tira recursos financeiros e autonomia da PF para atuar nesse combate. E a raiva do Hugo Mota não é só direcionada ao presidente Lula, não. Ele também está direcionando essa raiva dele ao líder do PT na Câmara, que é o Lindbergh Farias. Ele está atuando para isolar o Lindbergh lá na Câmara dos Deputados e fala para os outros deputados que o Lindbergh radicaliza o ambiente e compromete acordo. E ficou mais irritado ainda quando ele descobriu que o Lula havia entrado de
indiretamente na articulação para derrubar o texto do The Hit. E quem se beneficia disso é a oposição, que está vendo nesta briga do Mota com o governo Lula a oportunidade para tentar ressuscitar a pauta da anistia. O fato é que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que esse PL pode sim sufocar financeiramente tanto a PF quanto a Receita Federal por tirar recursos dessas duas instituições. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal falou que esse texto do The Hit, ele retira recursos financeiros que sustentam operações e que sustentam o plano de saúde da Polícia Federal, que compromete investigações e reduz a capacidade de atuação da corporação. E a revolta do Hugo Mota cresceu ainda mais depois que deputados do PT passaram a acusá-lo de favorecer, de facilitar a fuga do Alexandre Ramagem para os Estados Unidos, ao conceder ele a possibilidade de votar remotamente, estando de atestado médico. É isso, meus amigos. Diante de toda essa roubalheira que abrange muitos nomes de políticos em Brasília e que o presidente Lula não está protegendo nenhum, ele tem um grande desafio pela frente de conseguir manter minimamente a governabilidade. A única ação que eu acho correta que o Lula deveria fazer é imediatamente convocar todos os seus eleitores e militantes a irem às ruas protestar contra esse Congresso inimigo do povo, que só pensa em roubar e prejudicar a população e que trabalha dia e noite para atrapalhar o único governo eleito que se preocupa com os mais pobres.